Bom dia, pessoal. Vamos lá para a nossa terceira aula do curso de Pentar. Quem tiver com alguma dúvida em relação à segunda aula, é só me enviar um e-mail, né? Eu já passei ele, estou passando todos os slides. Bom, vamos lá. O que a gente tem para hoje? Conceitos básicos de Data Warehouse, OLAP, modelo dimensional, tabela FATA e dimensões. Bom, antes de entrar na parte prática mesmo, de trabalhar com PDI e em seguida trabalhar com PSW, eu vi a necessidade de estar passando alguns conceitos de Data Warehouse, de Cubolap, de tabela FATO, enfim. Apesar de que o curso é focado na ferramenta Pentaho, acho necessário falar sobre esses conceitos, até para que vocês não tenham vontade de pesquisar sobre o assunto, né? Pois, para construir um ambiente de BI, é necessário você ter conhecimento de Data Warehouse, de cubos OLAP, enfim. Então, esses conceitos são importantes. Não dá para falar tudo em uma videoaula só. Eu vou fazer um panorama geral do que a gente vai estar utilizando e dos assuntos. No final, eu até coloquei 2 livros que eu tenho e vou indicar. E na internet também tem muito material. É extremamente importante, antes de tudo, antes de querer criar um ambiente de BI, você saber sobre Data Warehouse. Que não adianta você querer criar esse ambiente se você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe criar uma tabela FAT, você não sabe criar uma dimensão. Então, não adianta. Vamos lá. Primeira coisa, vamos diferenciar BI ou Business Intelligence de alguns conceitos, como por exemplo, Data Warehouse e cubos OLAP. O que é BI? BI é um conjunto de tecnologias que permite cruzamento de informações e suportam a análise dos indicadores de performance de um negócio. Ou seja, BI é um conceito. BI não é uma ferramenta que você vende no mercado. Ah, eu tenho uma ferramenta de BI. Você pode até utilizar esse termo para facilitar no momento da venda, enfim, na hora de conversar com o seu cliente final. Mas entenda-se que BI é um conjunto de soluções para suporte à tomada de decisão. Ou seja, você está no ambiente de uma empresa onde você vai criar aplicativos, ou por exemplo, o Pentar, que é uma suíte de soluções em BI, que vai ajudar o gerente, o administrador a tomar decisões. Então esqueça a ideia de que BI é uma ferramenta. Vamos lá. Ambientes de informação. Outra coisa importante que eu achei que é necessário colocar é diferenciar os ambientes, né? O OLTP, que é o que a gente conhece, está no dia a dia, as empresas trabalham com softwares OLTP, né, transacional. Então, o que ele é? Ele é um software operacional de leitura e escrita, isso que é importante, vocês vão perceber que no Data Warehouse é só leitura, né? Acesso atômico, né, que vai garantir que a transação vai ser executada ou não, dados normalizados, detalhes dos dados da transação. Enfim, esse é o ambiente OLTP que não é utilizado no ambiente de Data Warehouse. Veja bem, quando você vai criar um ambiente da Data Warehouse, ou DW, né, facilitar, ele é histórico, ele é de leitura, consulta, escopo de vários assuntos, normalizados ou desnormalizados. Perceba o seguinte, aqui você tem no OLTP, que é o ambiente do dia a dia, operacional, vai ajudar você na operação do dia a dia ali, a efetuar uma venda, efetuar um pedido, cadastrar um cliente, enfim. No Data Warehouse, não, você tem um histórico da venda, você tem um histórico de inadimplência do cliente, tá? Você vai fazer leitura dos dados, você vai disponibilizar um ambiente de leitura, de consultas. Então, assim, já começa a perceber que no Data Warehouse ele ele não é volátil, né? Diferentemente do ambiente operacional, onde você executa transações
diariamente, se você vai lá, atualiza um cadastro, atualiza uma venda, atualiza uma nota fiscal, enfim, atualiza o estoque. Aqui não, aqui você não vai atualizar. Então já começa a perceber que o seu Data Warehouse ele vai crescer, né? Porque você vai armazenar detalhes de todas as vendas. Aí eu estou citando exemplo de venda, né? Então ele é histórico. O ambiente OLAP, consultas analíticas, leitura escrita, muitos cubos, aí a gente vai ver cubos OLAP, né? Multidimensional, diversas dimensões e detalhes dos dados. Vocês vão perceber o seguinte, pessoal, que o OLAP ele mistura bastante com o Data Warehouse. Na verdade, o que a gente faz? A gente cria o ambiente Data Warehouse, em seguida a gente cria o OLAP baseado nesse Data Warehouse. Então, assim, esse aqui vocês vão entender um pouco mais na prática. Porque a partir do momento que a gente criar o DW no PDI, lá no PSW, a gente vai buscar esses dados do Data Warehouse, né? Aliás, na verdade, a gente nem vai buscar, a gente vai montar nossos cubos em cima dos dados que a gente fez aqui, em cima das tabelas, das dimensões que a gente criou no Data Warehouse. Vamos lá. Então, o que é um Data Warehouse, pessoal? Eu coloquei texto, né, até para facilitar depois a leitura de vocês. Lembrando que tem que ler livros, pesquisar, porque só isso aqui não dá. Data Warehouse, então, é um ambiente, também não é um produto, você não vai falar para o seu cliente que você vai vender para ele um Data Warehouse. Então, o que ele trata? Você vai construir tabelas, né, em formas de apoio à decisão. Ou seja, vocês vão construir tabelas em formato de histórias. São difíceis de acesso ou apresentação quando se utiliza meios tradicionais de armazenamento de dados operacionais. Por exemplo, quando a gente criar o nosso ambiente lá no Pentaho e o usuário estiver acessando pelo PUC, você pode, sim, conectar seu Pentaho com sua base OLTP. O que é o problema disso? Né? Um dos problemas. Imagine só, o cliente ele está inadimplente com você hoje. E você está lá no Pentaho fazendo análise de dados. Quando o funcionário atualizar aquele pagamento, aquele dado ele vai sumir, o cliente vai deixar de ser devedor. Então, por isso que é importante a gente ter o ambiente OLTP e mais ter o ambiente de Data Warehouse separado. Então, características. Primeiramente, aí eu coloquei, deve frisar que o elemento primordial envolvendo Data Warehouse é que os dados armazenados para o negócio devem ser separados dos dados do sistema operacional. Sistema operacional, no caso, sistema ali do dia a dia, né, de operações. Por quê? Primeiro, a performance do sistema de informação. Quando você trabalha no ambiente OLTP, né, tem muitas consultas ali, tem muitas inserções, alterações. Se você jogar seu BI também para trabalhar junto com ele, vai cair muita performance. Aqui eu listei só alguns, viu, pessoal? A garantia da qualidade da informação é que a questão que eu falei, como que você analisa um histórico de alguém que é devedor hoje, era devedor ontem, por exemplo, aí efetuou o pagamento hoje, no sistema OLTP não armazena esse dado, ele deixou de ser devedor, ele sumiu ali da tabela inadimplentes. Você deu um update lá. Então, para você garantir e analisar que aquele cliente ele foi devedor ao longo do tempo, você pode fazer, o que você tem que fazer? Você tem que separar os dados e armazenar que ele um dia foi devedor, né? A não perturbação dos sistemas operacionais através de requisições e consultas pesadas. Também já falei que é aquela questão, se você trabalha ali dando select a todo momento, no BI, lá no PUC, por exemplo, aí já citando o Pentaho, no ambiente da Data Warehouse, você não pode ficar fazendo isso. Não é assim que funciona, o conceito não é esse. OLAP.
O Lab permite a analistas, gerentes, executivos sintetizar informações sobre a empresa através de comparações, visões personalizadas, análise histórica e projeção dos dados em vários cenários. É muito bacana isso aqui, pessoal. E apegue-se isso aqui, ó. Quando você trabalha no ambiente OLTP, é aquela questão que eu estava falando, referindo sobre o cliente inadimplente. Mas vamos pegar um outro exemplo. João é um vendedor no estado de Minas Gerais. É um cara muito bom para a empresa, ele vende muito. E em São Paulo, a venda da empresa tá ruim. Resolvem transferir João para a empresa de São Paulo. Quando a empresa faz essa transferência dele, vai atualizar o cadastro. Se não tiver armazenando os dados das vendas do João, né, num ambiente separado, como que você vai comparar o João que vem de Minas com o mesmo João que vem de São Paulo? Você quer ter visões personalizadas sobre as vendas dele. Você quer comparar, por exemplo, se ele agora vendendo lá no estado de São Paulo, a empresa melhorou, ou se ele caiu de rendimento, enfim. Então, você consegue fazer análises personalizadas. E histórica, né? Aquela questão, eu acabei de falar, envolve isso também. Você quer comparar o que ele vendeu ao longo do ano. Você tem que armazenar os dados históricos. E pode fazer projeção com isso, né? Bom, características de OLAP. Tecnologias voltadas para consultas. Dados não sofrem alterações. Dados e consultas são gerenciais. Visão multidimensional dos dados. Cálculos complexos e séries de tempo. Aqui, pessoal, eu já estou até falando em todos os slides praticamente a mesma coisa. Quando você entra para o ambiente de Data Warehouse e OLAP, você tem que preservar essa questão da consulta. Você vai trabalhar somente com consulta. Você não vai dar update. Normalmente você não vai dar update nas tabelas. Você vai incrementá-las, né? Vai só adicionar dados. E aí você já começa a pensar também em questão de hardware, né? Não estou falando sobre hardware, mas você tem que pensar que servidor que vai armazenar as informações, né? Qual que vai ser o tamanho do banco, enfim, você tem que começar a preocupar com isso. Aqui eu trouxe um exemplo de uma estrutura multidimensional, né? Vou falar sobre cada coisa aqui, sobre o que é medidas, tempo, dimensões. Então aqui só um exemplo, pessoal. Quando você trabalha com cubo, você tem essa visão, né? Onde você tem produto, cada produto, as medidas e o tempo. O tempo seria ano, mês ou dia, né? Então, olha só, a visão multidimensional. Aqui a gente tem as variáveis, o tempo, e aqui eu posso ter diversas dimensões em conjunto, trabalhando em conjunto. Então, conceitos básicos, pessoal, a gente vai utilizar muito durante o curso. Hierarquias, fatos, dimensões, medidas, drill down, drill up. Esses são conceitos que na hora que a gente vai começando a trabalhar com os cubos, a gente vai ver muito. Então eu já trouxe também para ir adiantando. Depois, se precisar, vocês voltam nessa videoaula. Então, mas é isso aí. O que é hierarquias? É você poder navegar nas informações em níveis. Por exemplo, eu quero saber sobre o ano. Ah, não, mas agora eu quero fazer uma consulta sobre mês. Ah, mas eu quero mês 1, mês 2, mês 3. E eu posso ir descendo. Não, eu quero navegar só o que vendeu na parte da manhã, na tarde, no dia 2 de janeiro de 2005. Então, sim, veja bem, você consegue navegar dentro das hierarquias sem ficar criando a todo momento select. Pense o seguinte, você como desenvolvedor agora, você tem um ambiente OLTP, o seu cliente está usando o seu sistema, ele começa a falar, eu quero navegar, eu quero saber a informação do cliente X no mês de janeiro, no dia 2. O que você vai ter que fazer? Criar um relatório, criar um select. Isso pode demorar uma semana, enfim, vai depender da empresa onde você trabalha.
Se você monta para ele esse ambiente de Data Warehouse, ele mesmo pode vir e navegar dentro dessas consultas, dentro do ano, dentro do mês, do dia, do período, enfim, ele mesmo vai poder fazer lá no ambiente, lá no POC. Então, por exemplo, o que é fatos? Fatos, a própria palavra já diz. Aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, venda do produto X por R$50 em 20 de maio de 98 na loja A com custo de R$35. Veja bem, isso aqui foi um fato, foi algo que aconteceu. Então, isso a gente chama de fato. É isso, quando eu referir a fato, a gente vai lá trabalhar com os cubos, você tem que entender que é algo que aconteceu, né? Então, isso é um fato. Dimensões. Pegando aquele mesmo exemplo, o que a gente separa de dimensões dentro desse fato? Olha só, venda do produto X por R$50 em 20 de maio de 98 na loja A com custo de R$35. O que são as dimensões? Produto, né, que pode ser N produtos, a data, aqui também pode ser várias datas, e a loja, como tem loja A, B ou C, você pode escolher por loja. Repare que o cliente, na hora que estiver navegando lá, ele pode escolher outro produto, outra data, enfim, você tem que começar, você tem que saber identificar o que são as dimensões também, o que vai ser dimensão e o que vai ser fato. Medidas, também trouxe o mesmo exemplo, aí o que diferencia aqui são os valores, pessoal. Então, medidas, para facilitar o entendimento, entenda o seguinte, medidas são coisas que você consegue quantificar. Então, valor, por exemplo, aqui eu trouxe no caso de valor. Então, dependendo da sua regra de negócio aí, se for vendas, né? Então você vai trabalhar com valores. Então, fica bem fácil o entendimento também. Drill down, mergulhos ou detalhamentos das informações. Aí aqui eu acho que fica até mais fácil, pessoal. Deixa eu abrir o Pentar aqui. Eu mudei a minha porta, que na outra aula eu falei 80-80, eu tive que mudar a minha para 81. Depois eu vou até mostrar como que eu mudei, porque o PostgreSQL meu, a parte estava rodando já na porta 80-80 e estava dando conflito, aí eu fui lá e mudei. Bom, deixa eu abrir aqui rapidamente. Olha só. Até bom que eu explico aqui dentro de um cubo, que isso aqui é um cubo, né? Já vem com padrão. Deixa eu voltar, deixa eu ver o que tá. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Aqui. No caso aqui desse cubo. Eu tenho as dimensões, que é região, departamento e posição. Aí elas aparecem aqui, né? Região, né? E measures, que são o que? As medidas. Então aqui, ó. O Pentagem até coloca aqui, ó, measures, medidas. Que são essas aqui, né? Então ele separa já para você as dimensões das métricas. Então, olha só, aqui tem a atual, a medida atual, né? Então, quando você fala em drill down, drill up, é poder navegar. É aquela questão, ó, região central, departamento, aqui tem executivo, finanças, humanos, aí você pode ir descendo o nível. Então, aquela questão, quando você trabalha com cubos OLAP, eu ainda nem mostrei os gráficos, o cliente tem a possibilidade dele, ele mesmo, configurar aqui e... Não quero, eu quero que pareça só departamento. Ele mesmo configura a visão que ele quer, né? Muito interessante isso aqui. Então, é isso aí. Drill down, drill up é elevar o nível do detalhamento da informação. É você poder subir e descer dentro dos cubos, né? Aqui eu coloquei só para relembrar, né, que é o processo de carga, né? Então aqui a gente tem as bases, o LTP, a gente cria os Data Warehouse ou Data Marts, aí não vou entrar nesse detalhe, mas Data Warehouse são pequenos
Data Mart são pequenos data warehouse. Você dividir por departamento, você começar criando seus data warehouse. Por exemplo, você tem um setor de recursos humanos, financeiro, produção. Você começa criando na empresa pelo financeiro e assim por diante você vai criando os outros data mart até um dia, enfim, virar um data warehouse. Então a gente vai ver esse processo aqui agora na prática, né, utilizando o PDI. Na próxima aula eu vou disponibilizar uma base de dados e a gente vai começar a trabalhar nela. É uma base OLTP, a gente vai criar um data warehouse para em seguida usar os cubos OLAP. Por fim, pessoal, eu coloquei aqui, ó, eu até tirei foto mesmo. Eu tenho esses dois livros. Data Warehouse Toolkit, Ralph Kimmel. Esse aqui é uma versão em português, tá? Traduzida. Tem ele em inglês, né? Mas eu consegui achar em português. Esse outro aqui também, Tecnologia e Projeto Data Warehouse. São dois livros básicos, pessoal. Dois livros simples. Vocês encontram eles baratos aí no mercado e que já te dão uma visão geral de como construir data warehouse, tem exemplos práticos, te fala o que é tabela fato, dimensão, enfim. Esses dois livros aqui eu recomendo para estudo. Tem outros, se quiser pesquisar também no Google, você vai encontrar livros, PDF, enfim, tem muito material. Pessoal, então é isso aí. Na próxima videoaula a gente já vai começar a utilizar o PDI, né, que vai ser a ferramenta que a gente vai criar o Data Warehouse. A gente vai pegar os dados de uma base OLTP e criar o Data Warehouse. Eu vou ficando por aqui e até a próxima videoaula. Um abraço.